Deixa eu ver essa reportagem do Coringão em homenagem ao meu irmão camarada, ao Neto. 16 de dezembro de 1990, estádio do Morumbi, mais de 100 mil torcedores nas arquibancadas, decisão do Campeonato Brasileiro, um jogo que entrou para a história. O Corinthians vai tentar o seu primeiro título brasileiro, sai aqui o São Paulo. Os dois times chegaram a essa decisão pressionados. O São Paulo por ter perdido a final de 89 do Brasileirão, um ano antes, para o Vasco da Gama, também aqui no Morumbi. E o Corinthians, apesar de ser o maior vencedor de títulos estaduais, não tinha sequer uma conquista nacional. Aconteceu há 20 anos e foi assim. No primeiro jogo, também no Morumbi, vitória do Corinthians, 1-0, gol de Wilson Mano. Com esse resultado, bastava um empate na partida final, mas o Mano da época não queria saber de jogar pelo empate. Apesar do empate nos favorecer, eu acho que a nossa equipe tem que jogar como sabe, né? Marcando na frente, quando tem que atacar. E não pode ficar muito preocupado em só se defender, que pode ser perigoso. Na semana que antecedeu a grande decisão, uma polêmica. O zagueiro Ricardo Rocha, um dos líderes do São Paulo, já estava recuperado de uma contusão, mas o técnico Tele Santana não quis escalá-lo. A minha forma já melhorou bastante, mas isso cabe ao treinador responder, não a mim. O time veio jogando bem e seria temeroso colocá-lo numa decisão, um jogador que há muito tempo não joga. 20 anos depois, Ricardo Rocha revela que os principais jogadores do elenco foram pedir a Tele para rever a decisão, mas não foram atendidos. E ele falou, eu não mando vocês embora porque eu não tenho mais jogadores, senão vocês iriam embora, porque quem manda aqui sou eu e eu acho que ninguém tem que interferir. Aqui quem escala o time sou eu, não é a torcida, não é o diretor, não é ninguém. Nessa decisão, os próprios dirigentes corintianos não estavam confiantes. Dizem até que o presidente Vicente Mateus não queria sequer concentrar o time, porque não acreditava na conquista. Ele não queria concentração, não era porque era o São Paulo, que ia ganhar, era porque ele não queria gastar dinheiro mesmo. O seu Vicente era muito mão fechada, né? Outra lenda que ficou para a história e que os jogadores daquela época procuram desmistificar é que o time do São Paulo era muito superior ao do Corinthians. Eu achava o Corinthians naquele momento um time muito mais forte, não é muito mais forte, mas eu sentia mais firmeza no time do Corinthians. O grupo nosso era muito forte, né? Ronaldo, Marcelo, o Neto, o grupo inteiro. Não? A gente fala nesses nomes, mas a realidade era o grupo inteiro muito forte que queria, né? No primeiro tempo, pressão do São Paulo, que precisava da vitória. Até quando resiste o Corinthians, Datena? Eu sinceramente não sei. O Nelsinho tá simplesmente desesperado no banco de reservas. O chute de Wilson Mano foi um dos raros momentos do Corinthians no ataque. Aos 9 minutos do segundo tempo, a jogada começa com o Neto no meio-campo e 18 segundos depois, vai lá, Luciano. Mas pela ponta, vamos ver o Fabinho. Bom lance do Fabinho. Tupanzinho, o Fabinho fechou, grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Jogada sensacional, Tupã, título brasileiro perto do Corinthians, Datena. É aquele velho detalhe, Luciano, quem não faz, acaba tomando. O desespero do São Paulo era tão grande que nem reclamou desse pênalti claro de Marcelo de Jean em Elivelton. O árbitro Edmundo Lima Silva também não viu outro pênalti de Flávio em Tupanzinho. O que ficou para a história foi o apito final. Campeão pra valer! Corinthians, a festa é toda sua! Pra mim marcou porque a bola
bola terminou na minha mão, né? Terminou na minha mão, eu ainda peguei a bola, levantei, entreguei pro árbitro, ele apitou o fim da partida. O estádio lotado, com, se não me engano, acho que é 110 mil pessoas. Acho que nunca mais nós vamos ver isso. Mas foi muito bonito. Para o São Paulo foi a segunda decepção seguida, o que aumentava a fama de pé frio de Tele Santana. Muito difícil falar agora algumas coisas, mas quando o Tele perdeu aquele título, muitos dirigentes me procurou. Falou, a gente tem que mandar ele acho embora, que tem uma entrevista minha com o Neto. Ele não o Magrelo que aparece entrevistando o Neto sou eu. Ele tinha que ter colocado você para jogar. E sempre nas conversas que tinha eu com o Raí, com ele, a gente sempre falava que não. E quase Tele abandonou a carreira, só que por causa de um suposto complô da Federação Paulista. Eu cansei, me enojei um pouco de algumas coisas que aconteceram nesse campeonato, que por exemplo? É um trabalho que foi feito de arbitragem para esses 2 jogos finais. Eu acho que não tinha direito a federação de determinar quem ia apitar o jogo. A Cobraf, a CBF, sempre determinou os juízes, todos nós acatamos. Quando chega no final, entrega a responsabilidade para a federação, onde se sabe que está cheio de corintiano no departamento de árbitros. O Fará não gosta do São Paulo, porque o São Paulo não votou nele. Mas tudo isso entristece. Do lado corintiano, comemoração parecida à da conquista de 77. E os jogadores eufóricos, ou quase todos. Neto, esse time mostrou que sabe jogar também sem você. Não sei, jogou sem mim acho que 2 partidas, né? Como é que você encarou essa vitória? Não, a vitória de todos nós, né? Acho que é importante que nós somos campeões. O então presidente Vicente Mateus, com 82 anos, também foi ao Parque São Jorge. Há uns dias atrás, gritavam, fora Mateus que o Corinthians não é teu. E ontem gritavam, fica Mateus que o Corinthians é teu. O jogo marcou um recorde de audiência. Na época, a cidade de São Paulo tinha pouco mais de 10 milhões de habitantes. 7 milhões e 300 mil estavam ligados na Band, que transmitiu a final com exclusividade. Aconteceu há 20 anos e foi assim. O Ari, cadê eu entrevistando o Neto, Ari? Hein, Ari? Cadê eu entrevistando o Neto? Tá agora aí. Primeiro que só falou um monte de gente que já morreu aí. Mateus, Tele, Sérgio Bacano, grande jornalista, Neto. Morreu no futebol, né? Mas primeiro eu queria... Que coisa linda, hein? Mas sabe o que eu... Só gênios ali, ó, pra você ver. O Sérgio Bacano era um jornalista maravilhoso. O Mateus foi um dos maiores presidentes que eu já vi até hoje na história. O Tele Santana, para mim, foi o maior treinador que eu vi até hoje em todos os tempos. Eu brigava com... Que música é essa que tá tocando? Do Corinthians. Aqui? Hã? Do Corinthians. Tira essa música bonito. daqui. Tô pensando que é alguma coisa espiritual. Nada, bonito. Tira essa música daqui, velho. Tá louco?